Por séculos, pessoas ao redor do mundo têm contado umas às outras histórias folclóricas e contos de fadas sobre gigantes como seres de forma realmente humana, que, no entanto, têm uma aparência notável. Mencionado pela primeira vez por escrito e em um documento com o nome inglês de Giant, em 1297, e derivado linguística e etimologicamente dos gigantes da mitologia grega, a lendária figura gigante inspirou a imaginação humana desde então e até hoje. Gigantes de todos os tipos podem ser encontrados na mitologia germânica, nórdica, escandinava e grega. Em muitas sagas e lendas da Idade Média, como símbolos das forças da natureza, nos costumes alpinos, na Bíblia, na Torá e no Alcorão, bem como nos clássicos e literatura moderna e nas artes plásticas. Os gigantes geralmente são retratados como estúpidos, burros, perigosos, violentos, arcaicos, ameaçadores, hostis, excessivos e incivilizados, e também como canibais. Mas raramente, e principalmente em narrativas mais modernas, os gigantes também aparecem como companheiros amigáveis, bem-humorados, inteligentes e protetores das pessoas. Os 6 exemplos a seguir ilustram claramente quais descobertas reais, ou mesmo alegadas de gigantes, geraram a maior atenção e o maior número de manchetes no passado. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura. Os gigantes de Jean Vieira. Às vezes, a crença nos gigantes é baseada na religião. O médico, anatomista, botânico e farmacêutico francês Jean Riolan, o Jovem, de 1580 a 1657, de mesmo nome. No entanto, a existência histórica de gigantes primitivos é considerada a fundadora da gigantologia, ou pesquisa gigante. Tratado negativo, entretanto, não apareceu póstumamente até 1668. Como Riolan, cientistas naturais sérios já no século XVIII rejeitaram completamente a única existência presumida de populações pré-históricas de seres enormes devido à falta de evidências objetivamente verificáveis em sua esmagadora maioria. Embora essa doutrina universitária tenha se estabelecido mundialmente desde meados do século XIX até os dias atuais, existiram e ainda existem algumas abordagens científicas alternativas, limítrofes e populares, que não são nem academicamente nem oficialmente reconhecidas, abordagens para lidar com o fenômeno dos gigantes, e não apenas literatura e estudos culturais, mas também no contexto de uma chamada gigantologia criptoantropológica, para lidar com a historicidade de gigantes que um dia realmente viveram. Há algum tempo, o representante mais conhecido dessa pesquisa gigante é o pedreiro e escritor americano Jean Vieira, que alcançou certa notoriedade na América do Norte com publicações e palestras sobre descobertas de esqueletos gigantes em antigas câmaras de pedra. No entanto, suas declarações às vezes muito duvidosas e explicações cientificamente mal fundamentadas sobre os construtores de montículos indígenas, bem como a proximidade com o criacionismo, fizeram seus relatórios sobre descobertas correspondentes de ossos gigantes em Illinois, Ohio, Kentucky e Flórida parecer bastante inacreditável. O gigante de Iowa. Todos os países do mundo têm regiões gigantes especiais. Assim como o cinturão do milho, circundante como parte do chamado centro-oeste dos Estados Unidos, o país relativamente pouco povoado, que ainda é caracterizado pela agricultura e pecuária, também é válido. O estado de Iowa, que tradicional e historicamente tem sido habitado por uma grande porcentagem de alemães étnicos, é politicamente conservador e culturalmente um tanto sertão ou até um tanto atrasado e, portanto, é muitas vezes referido de maneira um pouco arrogante e zombeteira por residentes de grandes cidades nas costas leste e oeste como a província mais profunda. Talvez esse fato, repleto de muitos preconceitos e clichês antigos, explique a escolha popular de Iowa como o local de todos os tipos de mitos antigos e novos. Assim como, por exemplo, na Alemanha, Spessart e a Floresta Negra tradicionalmente serviam e às vezes ainda servem para localizar sagas e lendas mais antigas e mais recentes. As planícies e campos aparentemente intermináveis de Iowa também são a superfície de projeção perfeita para fenômenos misteriosos e inexplicáveis. Frequentemente, pode ser observada aqui uma mistura de achados arqueológicos reais, como os dos montes de pinturas ou esculturas, montes de efígies
do período da floresta de aproximadamente 3.000 a 2.500 anos atrás, na área do atual nordeste de Iowa, com mitos e relatórios bastante improváveis sobre achados de esqueletos gigantes muito próximos. A esse respeito, o relato sinistro sobre a suposta escavação de tal esqueleto em um monte de terra sem qualquer informação de localização precisa em algum lugar em Iowa, de 1856 no Burlington, Iowa State Gazette, não precisa ser acreditado. Os gigantes de Miamisburg. A colina que pode ser vista de longe gerou teorias selvagens. O túmulo conhecido como Miamisburg Mound está localizado em uma crista no grande rio Miami, na área da cidade de Miamisburg, no condado de Montgomery, a sudeste do estado de Ohio, nos Estados Unidos, e é compartilhada com o Graves Creek Mound, no sudoeste da Virgínia Ocidental, uma das maiores colinas cônicas no leste da América do Norte. A atração, que provavelmente foi construída em 1869 por membros da cultura indígena pré-histórica Adena, que viveu no Vale do Ohio por volta de 3.000 a 1.800 anos atrás, e agora é um importante monumento cultural no Registro Nacional de Locais Históricos. Foi investigada arqueologicamente na colina de quase 20 metros de altura, que tem uma circunferência de quase 245 metros, e foi construída a partir de 54.000 metros cúbicos de terra. Os pesquisadores encontraram uma camada de pedras planas que pareciam telhas em um telhado e localizada a cerca de 7 metros abaixo da superfície sobreposta uns aos outros. Supôs-se, portanto, que o Miamisburg Mound, que já foi usado como um túmulo, cemitério ou posto de fronteira, poderia ter um revestimento de pedra completo. Dadas as dimensões gigantescas da instalação, alguns contemporâneos aparentemente se sentiram seduzidos em um piscar de olhos, atribuir a descoberta de um misterioso osso gigante à gigantesca colina. De acordo com uma reportagem do jornal regional The Merton Sign, de 17 de janeiro de 1899, e uma citação de um professor de Smithsonian Institute, o esqueleto pertencente a ele era de uma pessoa com cerca de 2,5 metros de altura. Absolutamente nada se sabe sobre o paradeiro do osso, por exemplo, em um museu, razão pela qual as teorias da conspiração sobre o encobrimento de uma suposta raça de gigantes na região persistem até hoje. Os gigantes da Ilha Catalina. Provavelmente foi um golpe publicitário para um museu. A Ilha Rochosa, de 194 km² da ilha de Santa Catalina, está localizada no Pacífico, a cerca de 35 km a sudoeste da costa de San Pedro, Los Angeles, no condado do mesmo nome, no sul da Califórnia, que atualmente conta com 4.000 residentes, principalmente nas duas cidades de Avalon e Two Harbors. Vestígios arqueológicos de assentamento humano na ilha datam de 9.000 anos. Os primeiros habitantes historicamente verificáveis são membros da tribo indígena Tongva, que chamou a ilha de Pimu, ou Pimugna. Em 1542, os conquistadores espanhóis pisaram na terra pela primeira vez e reivindicaram-na como propriedade colonial sob o nome de San Salvador. Inúmeras cavernas logo atraíram tantos aventureiros, piratas, contrabandistas, caçadores de focas e garimpeiros que apreciavam a proximidade com o continente, mas eram procurados pela polícia como gangsters de lá. Como não havia fontes naturais de água doce na ilha naquela época, a ilha permaneceu quase desabitada durante o século XIX, e foi somente em 1887 que um investidor imobiliário comprou a ilha inteira e fundou a cidade de Avalon lá. Mas não foi até que o proprietário posterior e muito rico, fabricante de chicletes William Wrigley Jr., transformou a ilha de Santa Catalina em um paraíso de férias a partir de 1919 e mandou construir o Cassino Catalina, inaugurado em 1929. Na mesma época, o arqueólogo amador Ralph Glidden também estava ativo no local, que descobriu mais de 800 túmulos na ilha e afirma ter escavado 4.000 esqueletos humanos deles. No início, Glidden foi apoiado financeiramente por vários patrocinadores, mas quando eles interromperam seus pagamentos, em 1924, ele abriu o Museu Catalina dos Índios da ilha, no porto de Avalon, e divulgou os artefatos em exibição com a declaração de que havia encontrado vários esqueletos de gigantes para atrair mais visitantes. Várias fotos antigas existem como suposta evidência, mas os ossos em si
não podem mais ser encontrados hoje. Desde que Glidden vendeu sua coleção em 1962 e morreu em 1968, suas afirmações sobre uma suposta raça gigante indígena pré-histórica com cabelos loiros na ilha não podem ser confirmadas nem completamente refutadas nos dias de hoje. Os gigantes do Arkansas. Também não há evidências da caverna gigante no lago. Os aproximadamente 122 mil quilômetros quadrados e a região montanhosa de até 800 metros das montanhas Ozark se estendem em grande parte pelo nordeste do estado americano de Arkansas, e não só se formou geográfica e geologicamente, mas também culturalmente, em certa medida, uma unidade folclórica tradicional. A região, normalmente chamada apenas brevemente de Ozarks na linguagem cotidiana, é muito rural, caracterizada por muitos corpos d'água e florestas densas e relativamente pequena e povoada, principalmente por descendentes de imigrantes alemães, irlandeses e escoceses e também pioneiros. Frequentemente, as famílias e suas árvores genealógicas podem ser rastreadas até o século XIX. As pessoas ainda vivem aqui com os pés no chão, em propriedades distantes umas das outras, caçam, pescam, coletam cogumelos e criam abelhas para ganhar a vida ou como uma atividade de lazer mesmo. Fazem danças antiquadas como a quadrilha e também a précio, especialmente a tradição oral de histórias ásperas e selvagens, bem como anedotas ricamente decoradas. Nos Estados Unidos e internacionalmente, toda a área é também conhecida pelos seus numerosos lagos artificiais, alguns dos quais interligados entre 1911 e 1979, que desde então são uma região de férias muito visitada pelos turistas. Carroll e Washington. Um desses lagos é o Lago Beaver, cobrindo quase 13 mil hectares nos condados de Benton, Carroll e Washington, que atrai um número particularmente grande de visitantes devido à sua costa pitoresca, com muitas rochas e cavernas e árvores altas veneráveis. Os pescadores e mergulhadores, e um certo entusiasta subaquático chamado Mike Young, da cidade não muito distante de Fort Smith, diz que em uma reportagem transmitida pela estação de TV History Channel, no início de outubro de 2014, ganhou alguma notoriedade enquanto mergulhava por ter encontrado os restos de vários esqueletos gigantes. Na verdade, Young foi incapaz de fornecer qualquer evidência conclusiva na forma de achados e também de objetos encontrados por sua ousada afirmação. Este relato sobre gigantes antigos está mais intimamente relacionado à tradição dos contos de fadas de Ozark, mencionada acima, do que à ciência. Os gigantes do condado de Doddridge. Quando os ossos desapareceram durante as escavações. A antiga vila de Morgansville, mencionada pela primeira vez em 1816 e agora conhecida como Área Não Incorporada, ficava em Middle Island Creek, perto de Smithburg, na histórica rota comercial de Northwestern Turnpike, que desde 1926, a US Road 50 atravessa o condado de Doddridge, no norte do estado de West Virginia. A área montanhosa é densamente arborizada e apenas escassamente povoada, e estressados moradores da cidade gostam de caminhar aqui em seu tempo livre e desfrutar da natureza verde. O vizinho parque de férias Doddridge County Park também é bem frequentado. Esta área tranquila e pacífica foi o assunto de uma série de artigos de jornal no verão de 1930, que relatavam escavações no local de uma fazenda em Morgansville, durante as quais vários esqueletos foram encontrados em 2 túmulos de origem indígena, do tamanho do anterior proprietário, entre 2,10 metros e 2,70 metros. Foi citado um certo professor Ernest Sutton, da Universidade de Salem, a 12 quilômetros de distância, segundo de quem essas sepulturas vieram de uma raça gigante que havia desaparecido. De acordo com um relatório escrito por Sutton, quase 30 anos depois, seus ossos teriam sido levados ou roubados por seu assistente na época, Page Lockhart, de forma que ele mesmo não poderia comprovar cientificamente esse achado espetacular. Relatórios adicionais de novos achados de esqueleto, exatamente no mesmo lugar, em 1960, contêm, estranhamente, outro assistente ladrão que também teria causado o misterioso desaparecimento dos ossos. Cabe ao leitor decidir que veracidade ele gostaria de atribuir a essas declarações. Claro que existiram e existem gigantes, ou seja, como já mencionado na introdução, como figuras lendárias e simbólicas conhecidas e populares em todas as culturas do mundo, que aparecem repetidamente em muitos contos de fadas, mitos e lendas ao longo dos séculos, repetidamente e também ligeiramente mudados.
Portanto, existem gigantes exclusivamente em nossa imaginação ou naqueles de pesquisadores amadores que são dotados de uma necessidade extraordinariamente alta de reconhecimento e comunicação e que estão em busca de reconhecimento, que frequentemente usam supostos achados de gigantes para espalhar preocupações religiosas, como o criacionismo. Mesmo que possa ter havido tais descobertas de ossos humanos particularmente grandes e esqueletos em casos individuais, eles de forma alguma indicam a existência de povos gigantes pré-históricos inteiros, mas podem simplesmente ser rastreados até o fenômeno do crescimento gigante, que há muito tempo conhecido na medicina, explica o gigantismo, a hipersomia ou a macromelia. Os afetados por isso podem de fato atingir alturas impressionantes de até 2,70 metros de altura. Mas por outro lado, são pessoas completamente reais e normais, e não são testemunhas de uma suposta corrida de gigantes misteriosa do passado. Deixe-nos saber sua opinião sobre esse assunto nos comentários abaixo. A gente se vê em breve. Tchau!